Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Místico. Se você não me conhece, vou me apresentar. O meu nome é Taren, sou taróloga terapêutica e terapeuta e eu criei o Papo Místico para termos uma conversa minha com o meu convidado sobre todo esse mundo místico, esotérico, espiritual, filosófico. E hoje vamos conversar de um tema que será alquimia, filosofia e tarô. Será que tem conexão? Será que o tarô é muito além de prever? Será que realmente existem ligações do tarô com esses dois assuntos? Os símbolos, os significados? Para falarmos desse tema, eu chamei novamente o meu convidado, João Badiali. Primeira vez que apresentou assim? Você tá vendo que eu tô relutando, só pra constar. João Badiali, ele é apaixonado em pesquisar, seja história, filosofia, símbolos. Então, ele é excelente pessoa para me ajudar neste tema. Não sei se é excelente, mas talvez eu consiga ajudar um pouquinho. Aí, um pouquinho. Quem já tá acompanhando, quem já assistiu os episódios anteriores, já viu o quanto ele traz. E se você ainda não assistiu, já fica a dica para você assistir todos os episódios, que hoje é o 6º, gente. Então já tem 5 para você assistir, caso você ainda não assistiu, tá? É isso, carinha. Tá aqui no card em algum lugar até. Vai aparecer, acho que aqui vai aparecer, pra você assistir os anteriores. Vamos lá. Antes de aprofundarmos sobre filosofia e alquimia, vamos comentar de 2 cartas que traz um pouco desses assuntos. Até deixei elas separadas para facilitar a vida. Sabem quais são as cartas? São 2. Vocês sabem? O Eremita e o Papa. O Hierofante, né? Sim, o Hierofante. O Papa e o Eremita. Vamos falar um pouquinho do Eremita. Porque assim, apesar de elas serem parecidas, elas são diferentes. Como assim, Tari? O Eremita, não vamos falar sobre símbolo, o que significa essa lamparina, o que significa esse velho. Não, o intuito não é isso. O que eu vou comentar com você, o significado dele. Porque o Eremita é uma carta que a pessoa está buscando a resposta interna. A pessoa se isola, se afasta. Não quer dizer que essa pessoa ela não está afim de interagir com as pessoas, não é que ela odeia as pessoas, é antissocial. Não, a questão não é essa. O Eremita, ela fala da pessoa que sente a necessidade de que algumas respostas não são encontradas lá fora, e sim dentro de nós. E o que você pode comentar dela? Olha, o Eremita representa uma ideia presente em diversas tradições filosóficas iniciáticas, né? Que é a busca da sabedoria por meio da reflexão. Então você tem uma lanterna que simboliza o conhecimento, enquanto o caminho solitário acaba lembrando que algumas respostas não são encontradas no mundo exterior, né? Mas muito mais na sua introspecção. Então, dentro da tradição alquímica, por exemplo, costuma ser associada a uma etapa de purificação e amadurecimento. Em outras palavras, antes de iluminar o mundo, a ideia é aprender a iluminar a si mesmo, né? Então, acho que, assim, pelo menos nessa linha, eu diria que não sei o significado do tarô, mas pelo menos seria isso. Mas é justamente isso, porque assim, o Eremita, ele só ilumina o que é necessário. Justamente, porque a resposta não é para ficar caçando no mundo afora, é para ele encontrar o próprio caminho. Por isso que ele só ilumina aonde ele tem que caminhar. É a mesma coisa. Uhum. Olha que legal. Interessante. Ele fica até tipo, interessante. Isso porque ele não é tarólogo, né? Não. Nem um pouco. Nunca estudei pra isso, né? Nunca estudou, mas como eu falei, o tarô ele tem muitos símbolos. E ele é especialista nisso. Eu estudo sim, mas não sou esse nível não, isso não é. Especialista, tá? Não. Especialista. Então, vocês conseguem ver a conexão sobre filosofia, hermetismo, cabala, tudo através das cartas. E vamos para a próxima carta, que ela é um pouco oposta do Eremita, que é o Hierofante ou o Papa para alguns. O Papa, se vocês olharem, é um homem sentado e 2 pessoas sentadas. Qual é a diferença? Enquanto esse aqui está buscando a resposta sozinho, esse aqui é o momento que você aprende com alguém que tenha mais sabedoria para depois você questionar. Então, o Papa ele já traz essa mensagem da seguinte reflexão. Antes de você questionar, aprenda. Aprenda quem tem mais vivência, aprenda quem tem mais experiência, aprenda quem tem mais conhecimento, quem já viveu isso, quem passa por isso.
para depois você buscar suas próprias respostas. Então fala sobre crenças, fala sobre cultura, fala sobre seus valores. Então o Papa ele já ensina na parte mais externa. Antes você aprende com o externo, com quem tem mais vivências, experiências, para depois você desenvolver sua linha de raciocínio. E você, o que você pode comentar também? Ele representa a transmissão do conhecimento, para mim, pelo menos, né? Historicamente, essa imagem remete à autoridade religiosa e tipo ao mestre que preserva uma tradição, né? Assim, filosoficamente, já simboliza uma importância do aprendizado, né? Que é recebido por aqueles que vieram antes de nós, os senadores da Roma Antiga. Na tradição esotérica, já passou a representar uma iniciação, uma passagem de conhecimento entre mestre e discípulo. Toda sabedoria, se é para pensar, precisa de duas pessoas, né? Alguém disposto a ensinar e alguém humilde o suficiente para aprender. Então, assim, acho que no grosso, seria mais ou menos isso numa tradição filosófica, iniciática, não sei do tarot, pelo que você falou, que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Sim. É como fala, primeiro a gente aprende com alguém que é o mestre, como pode ver, nas escolas, é o professor, na faculdade, tem o mestre, iniciações, as iniciações também, então sempre tem alguém que repassa a informação, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta, uma opinião sua. Okay. Existe diferença entre informação e sabedoria? Sim, tecnicamente pelo menos existe bastante, né? Embora as pessoas confundam muito, né? A informação é aquele conteúdo cru, ela é aquela unidade única de conhecimento que não é aplicada. Olha que interessante essa relação. Então eu tenho, por exemplo, se eu abro o Google, se eu abro o Wikipedia, eu tenho informação. Conhecimento em específico já é a aplicação daquela informação, daquela unidade, que eu conecto com outras informações para poder fazer uso. Então, podemos concluir que a diferença de informação e sabedoria é quando a pessoa, ela só não pega aquilo e pega para si, então ela busca outras fontes para criar a opinião perante o que ela pesquisou. Tá mais para uma aplicação daquele conteúdo. Como ela aplica o que ela aprendeu. Como ela aplica, como ela conecta com outras coisas e tudo mais. Porque caso contrário, é igual eu ter, por exemplo, uma série de gavetas lotadas de ferramentas e eu nunca as conecto, nunca as uso, nunca as aplico de qualquer forma. Então a sabedoria é muito mais você conseguir, por exemplo, transcender um segmento, uma área. Eu consegui, por exemplo, ver filosofia na escolha que eu faço diária na minha vida em 2026. Então eu penso em Platão, eu penso em Sócrates, eu penso de várias maneiras diferentes numa cultura estoica, vai? E eu consigo aplicar isso no meu dia a dia. Ou seja, olha só que interessante, eu peguei uma informação, que era, por exemplo, como Marco Aurélio falava sobre as dificuldades e desafios dele no livro Reflexões. Sim. E aí eu pego e aplico isso hoje. A partir do momento que eu pego essa informação que está lá e aplico no meu dia a dia, eu começo a ter uma sabedoria sendo aplicada. Diferente de só ter uma informação ali que está alocada, estocada. Então é mais a ver com uma aplicação e como que a gente conecta isso tudo. Olha, esse detalhe faz toda a diferença até mesmo para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá? E isso também faz diferença quando você quer se tornar alguém melhor. Seja no campo profissional, amoroso, não importa. Isso faz a diferença. O que você faz com aquilo que você recebe de informação? Sim. Você só guarda para si ou você pega aquela informação e vê o que aquilo faz sentido para aplicar na sua vida? Isso traz a experiência, a vivência e a sabedoria que você carrega conforme os anos vão passando. E assim, é interessante como isso fala da gente como sociedade, né? Se você vai pensar até 30, 20, talvez 15 anos atrás, para você ter acesso à informação, você precisava estudar. Sim. O que fazia com que, primeiro, você valorizasse muito essa conquista, e segundo, como o processo era árduo, você acabava fazendo isso constantemente, e aí você acabava sendo sábio. Exemplo besta. Se você precisava estudar alguma coisa, por exemplo, preciso conhecer como o mundo funciona, você tinha que pegar um negócio que talvez você não conheça, que chamava enciclopédia. E na enciclopédia, você ia lá e tinha que procurar por, sei lá, 30 unidades diferentes, né? Porque era toda do A, toda do B, toda do C. Se você não é dessa época, filho... Eu ouvi dizer, eu também não sou, mas você fazia isso. E aí, quando você abria você se deparava com coisas, você falava, puta, eu não entendi. Isso é verdade. Quer dizer, eu tô vindo para entender, por exemplo, sei lá, estoicismo. Aí no estoicismo apareceu um conceito que eu também não entendi. Agora eu precisava abrir um outro livro, numa outra unidade, pesquisar uma outra coisa para aí sim entender o que isso Você tá me quer fazendo dizer. eu lembrar na época da escola, quando eu tinha que fazer aqueles trabalhos de escola. Era isso. Nossa, era caçar livro A, é o livro vermelho, é o livro verde, é dicionário, meu pai. Para que isso funcionava? Por que a escola era desenhada dessa forma? Porque esse é o processo de aquisição de conhecimento. Processo de sabedoria. Você se torna mais sábio a partir do momento que você começa a conectar essas diferentes fontes de informação. E olha curioso, hoje isso não existe. Ou melhor, existe de uma forma digital. Só que o processo é tão fácil
tão prático, tão simples, tão rápido, que as pessoas muitas vezes hoje são extremamente rasas. Isso eu tô Porque elas percebendo. não têm mais esse conhecimento, porque agora deixou de ser conhecimento, passou a ser só informação. Que a pessoa pega e joga. Eu não estudo. Então, por exemplo, o Wikipedia é um exemplo muito bom disso. Porque, por um lado, ele simplificou muito esse processo. Porque, como eu falei, você abria lá uma unidade da enciclopédia, você se deparava com conceitos que você não entendia. Tinha que abrir outro livro, que aí parecia um outro conceito que você não entendia. Você abriu um terceiro livro, que já não tinha nada a ver com aquele primeiro. Hoje em dia, você abriu lá qualquer coisa da enciclopédia, da Wikipedia, e aí você se depara com termos que você não entendeu. Como eles sabem que isso era difícil pra caramba, só que eles contam com a sabedoria e humildade do usuário, eles começam a colocar aqueles hiperlinks. Sim, que aí você clica na palavra, já vai. Ou seja, se você está bem instruído e se você é maduro no sentido cognitivo da palavra, né, de buscar informação, você só não para no link. Você vai lá, vai abrir, mas o que significa? Isso aqui significa assim, como é que aplica? Isso aqui aplica assim, então eu vou voltar para lá agora para continuar. Hoje em dia já não é mais assim. Por isso que as pessoas são cada vez mais rasas, né? Porque esse processo de aquisição de conhecimento não existe mais. Hoje em dia é processo de consulta de informação. Sim. Mudou bastante. Isso é verdade, isso é verdade. E fazendo essa conexão sobre os estudos, sobre informação, a gente vê que também existem essas conexões do tarô com outros temas. Como eu comecei a falar sobre filosofia e sobre alquimia. E aí eu queria comentar um pouco sobre essas conexões com o tarô. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o que é alquimia. Porque a alquimia, muita gente ou pensa nos desenhos, ou já pensa que a pessoa toca no objeto e aí esse objeto vira uma outra coisa. Sim. Que é assim, uma coisa meio mágica. Mas o que realmente é alquimia de fato? Olha, quando ouvimos a palavra alquimia em específico, a maioria das pessoas pensa justamente isso, né? Numa tentativa de transformar, por exemplo, chumbo em ouro, que era o Sim, é o mais clássico. Isso realmente fez parte da história da alquimia lá atrás. Só que assim, durante séculos, alquimistas buscaram compreender a natureza da matéria e realizar transformações químicas que hoje a gente sabe que eram impossíveis por aqueles métodos que eles possuíam, né? Mas induzir a alquimia só a isso é ignorar uma parte importante da evolução histórica. Porque assim, a partir da Antiguidade Tardia, principalmente da Idade Média do Renascimento, muitos textos alquímicos passaram a utilizar uma linguagem profundamente simbólica e não prática. Ou seja, nesse contexto, o ouro deixou de representar um metal precioso. Passou a representar perfeição, plenitude, refinamento espiritual, em diversas correntes filosóficas esotéricas. É importante destacar, então, que essa interpretação nunca foi universal entre todos os alquimistas, mas tornou-se cada vez mais influente, especialmente na tradição hermética, por exemplo. Talvez, então, a maior lição seja essa, assim, a maior transformação que um ser humano pode buscar não é mudar o mundo ao redor, mas transformar a si mesmo, né? Se eu entendo isso, eu começo a perceber que mudar chumbo para ouro deixou de ser literalmente o material chumbo para o material ouro. Passou a ser, por exemplo, mudar uma coisa pobre, uma coisa que não tem valor, e uma coisa que tem muito mais valor. Ou seja, é trabalhar a si mesmo. Sim, então assim, a alquimia ela se trata, não é transformar os objetos em outra coisa. Em si é muito mais sobre o objetivo final, na verdade, é sobre a nossa transformação. Isso. O que você faz para se tornar uma pessoa melhor? O que você faz para se tornar uma pessoa mais evoluída? O que você faz para se tornar a pessoa que você quer? Como a gente usa, que é uma frase muito clichê atualmente, a sua melhor versão. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, se você para pensar, até o eremita, ele mostra um pouco disso. O iluminismo fala muito, inclusive, iluminismo vem dessa ideia de que a ignorância é a escuridão. A falta de conhecimento é a escuridão. Logo, eu precisava buscar a luz. O iluminismo vinha com essa proposta, eu vou iluminar esse caminho. E essa é uma analogia que sempre existiu. Você tem o véu de Ísis, por exemplo, no Egito Antigo, que era o que separava, a gente já falou inclusive sobre um outro episódio, né? Que separava todo o conhecimento do desconhecimento do mundo. Então isso sempre existiu. Então, pra gente, na verdade, isso é a mesma coisa. Tem algumas sociedades iniciáticas que falam muito em desbastar a pedra bruta. Ou seja, eu quero quebrar aquilo que sou para poder me tornar o que quero ser. Então, assim, tem muito a ver com isso. Certo. E como isso chegou ao tarô? Vamos lá. Essa é uma excelente pergunta, porque a resposta revela muito mais como os símbolos viajam pela história, né? O tarô, a gente já falou sobre isso, não nasceu como um esquema químico, cabalístico, esotérico. Os primeiros surgiram na Itália, no século XV, né, como cartas para jogos. A gente falou sobre isso já. A conexão com a alquimia, com a cabala, com a astrologia e outras tradições filosóficas acontece séculos depois, principalmente ali entre os séculos 18 e 19, Nesse período, estudiosos e ocultistas passaram a enxergar no tarô imagens simbólicas capazes de dialogar com diferentes sistemas de conhecimento. Então, ordens esotéricas como a Golden Dawn, por exemplo, Sim. desempenharam um papel fundamental nessa releitura, estabelecendo principalmente uma correspondência entre os arcanos maiores, a cabala hermética, a alquimia, a astrologia. Então, assim, o tarô não foi criado a partir da alquimia.
A alquimia foi uma das lentes pelas quais o tarô passou a ser interpretado. Talvez isso explique muito a permanência ao longo dos séculos, né? Porque, como a gente já falou, os grandes símbolos não pertencem só a uma época. Cada geração acaba encontrando novos significados sem apagar aquela história anterior, né? Sim, por isso que eu falo pra vocês, que eu gosto de ficar reforçando. As cartas, cada uma vai acabar interpretando da sua maneira. Porque você vai dar um peso, uma importância para o símbolo que você está vendo naquela carta. Sim. E, como eu falei pra vocês podem ser que vocês deem mais importante às colunas, vocês vão dar mais importância às pessoas, vocês vão dar mais a importância ao ambiente. Não tem erro. E porque vai muito da intuição, o seu nível de conhecimento, a compreensão em relação das cartas. Por isso que é um eterno aprendizado, né? Isso te coloca num outro patamar. Assim, você com certeza já reclamou de, por exemplo, ir para a escola, reclamou com os pais. Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender como isso funciona? Por que eu tenho que saber a fórmula química da água? Sei lá. É porque a ideia é justamente conectar um pouquinho esses temas e te tornar mais sábio. Primeiro, para que você não seja ignorante, porque muitas pessoas vão tentar te fazer de ignorante, né? Mas segundo, porque você conhecendo melhor, você começa a não cair em algumas armadilhas morais e até cognitivas que a gente cai hoje em dia, né? Então, basicamente é isso. Como vocês podem ver, o tarô, ele tem conexões com várias coisas. Seja a cabala, seja a astrologia. Agora falamos um pouco de alquimia, filosofia. Você vê que tudo tem conexão. Isso vai muito mais o que você quer também fazer com o tarô. Você quer apenas compreender ele no nível ok, ou você quer explorar cada vez mais e ter uma compreensão e uma amplitude do seu conhecimento. Então, é como eu falo, aqui não é aula, é mais uma troca, mas é uma forma de introduzir você. De você começar também a se questionar quem você quer ser. Pra você ver que tudo liga, tudo tem reflexão, tudo faz você começar a questionar quem é você hoje e quem você quer se tornar amanhã. O Eremita e o Papa foram maravilhosos. Estamos chegando no fim e eu, como todo episódio... Ai, caceta. Agora vem. Essa é a parte que eu sofri. Por que você sofreu, meu amor? Não tem nada a ver com tarô, né? Então, essa análise de tarô me foge, né? Então, é difícil pra mim, mas... Pra quem não sabe, todo fim de episódio eu tiro uma carta, como fosse a mensagem da carta, a energia de hoje, pra gente receber. Pode puxar, meu amor. Ai, não vou nem olhar sobre isso. Nossa Senhora. Ok. Eu não sei nem que carta é essa. 3 de ouros. Essa daqui, ó. Eu não tenho ideia do que ela significa. Vamos lá. A carta 3 de ouro, eu vou fazer assim para as pessoas verem. A carta 3 de ouro, você vê que tem uma pessoa se apresentando para outros. Então fala de uma construção da sua imagem. Olha só. Ok. Então, você está construindo autoridade, você está construindo o seu conhecimento, e as pessoas estão começando a notar. Então, 3 de ouros fala muito dessa energia. Então, o que você está construindo está sendo percebido, está sendo notado. E outra, aqui também as pessoas, elas estão aqui também para ajudá-lo. Não estão para julgar, estão avaliando, estão olhando, estão observando. Então, o que você está fazendo hoje está sendo notado. Então, se posiciona mais. Você está começando a plantar suas coisas, você está começando a se manifestar. E as pessoas estão começando a notar. E pode ser certeza, tem gente que vai querer te ajudar. Porque também vai se interessar. Então, persista, não desista. Porque você está começando a construir a sua imagem. Interessante, né? Historicamente, se você parar para analisar a carta, ela lembra muito a imagem do bardo ou do trovador. Né? Antigamente, as histórias não eram escritas, né? Até porque a escrita e a leitura eram coisas da realeza. Então, o que acontecia você tinha pessoas que eram especialistas em histórias, em contar histórias. Você vê, só para dar um exemplo, que eu acho que hoje em dia é o mais pop, na série The Witcher, você tem o bardo que anda com um violão, né? Sim. E aí ele vai narrando as histórias, só que ele narra de uma maneira musical, né? Sim. Só que se você pega qualquer filme de Idade Média, sempre aos redores do castelo, tem um cara declamando alguma coisa, a princesa, porque basicamente essa era a maneira de você transmitir histórias. E é literalmente o que aparece ali, né? Duas pessoas assim olhando e a pessoa transmitindo. E a pessoa ali falando em cima até de um banquinho, um banquinho. Ali, que é igualzinho como era feito. Interessante. Tá vendo como, olha, isso é uma coisa de um desenho de século, ó. Muito antigo. E pode ver, funciona nos tempos atuais. Impressionante. Né? Adoro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela sua presença mais uma vez. Parece. Obrigada, minha linda. Eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Gente, é muito difícil. Parece que eu tô dando bronca se eu chamar ele pelo nome. Me dá um negócio assim, mas assim, não. Eu vou conseguir apresentar
sem chamar ele de meu lindo. Mas no final pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Gostou? Curte, compartilha. Quem gosta de aprender também, quem precisa dessa informação para o seu crescimento, desenvolvimento, deixe seu comentário. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que semana que vem temos o episódio com a minha irmã 7, que vai ser sobre mitos e verdades sobre o tarô. Ó, O que é verdade e o que é mentira? onde comem, onde vivem. O que será? Aguardo vocês no próximo episódio. Enquanto o outro não chega, pode assistir os anteriores, que já temos 5 episódios e esse é o 6º. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.